Nunca imaginei que meu irmão, o mesmo que segurou minha mão quando levei meu primeiro fora, fosse o homem que destruiria meu casamento antes mesmo de me casar. Meu nome é Diego, tenho 34 anos, e durante 8 anos acreditei estar vivendo o relacionamento dos meus sonhos. Valentina, minha noiva, era tudo o que sempre desejei. Brilhante, dedicada, ambiciosa e com um riso contagiante que transformava qualquer ambiente. Nos conhecemos em um curso de especialização em engenharia, onde ela se destacava entre os melhores da turma. Nossa história parecia saída de um filme romântico. Começamos como parceiros de projeto, evoluímos para melhores amigos e finalmente nos perdemos um no outro. Ela tinha essa energia magnética que me inspirava a ser melhor a cada dia. Valentina era espontânea, onde eu era metódico, ousada, onde eu era prudente. Pensei que éramos complementos perfeitos. Após 6 anos juntos, me mudei para Curitiba quando recebi uma proposta irresistível em uma multinacional. Valentina permaneceu em Porto Alegre para concluir seu doutorado, mas juramos que a distância seria passageira. Ela viria para Curitiba assim que terminasse, e então oficializaríamos nossa união. O plano funcionou como um relógio. Valentina se transferiu para Curitiba há 2 anos, conseguiu uma posição excelente, e eu finalmente criei coragem para pedir sua mão. O pedido foi em nosso café preferido, um pequeno lugar aconchegante, onde tivemos nosso primeiro encontro romântico. Lágrimas de alegria, abraços eternos, um momento de pura magia. Os preparativos corriam perfeitamente. Havíamos agendado a cerimônia para outubro, escolhido um local paradisíaco em Gramado, e Valentina estava radiante organizando cada minúcia. Sempre perfeccionista, nosso casamento seria sua obra-prima. A família dela aprovava completamente. Os pais de Valentina, Roberto e Helena, eram pessoas tradicionais que sempre me acolheram como o genro ideal. Roberto era um engenheiro aposentado bem-sucedido, e Helena, uma antiga diretora escolar muito respeitada. Viam em mim a segurança e maturidade que desejavam para a filha. Valentina tinha apenas um irmão, Mateu, 4 anos mais novo, e seu oposto em tudo. Onde ela era disciplinada e focada, Mateu era impulsivo e irresponsável. Sempre achei Mateu complicado, mas tolerava por amor a Valentina. Os dois eram inseparáveis, apesar das diferenças gritantes. O primeiro indício de que algo estava errado chegou de forma inesperada. Era uma terça-feira comum, e eu havia saído mais cedo do escritório para buscar as alianças que havíamos encomendado. Chegando em casa, encontrei uma encomenda na porta do nosso apartamento. O pacote estava endereçado para mim, mas sem identificação do remetente. Era um envelope pardo comum, sem qualquer marca distintiva. Dentro dele, havia apenas um pendrive e um bilhete manuscrito. Achei que você deveria saber a verdade sobre sua noiva. Um amigo. Meu coração acelerou instantaneamente. Que verdade? Que amigo? Minhas mãos tremiam enquanto conectava o pendrive ao meu notebook. Senti um aperto no estômago, o ar rarefeito no peito, e um suor frio escorreu pelas minhas costas. O bilhete, tão conciso, me deixava com uma pontada de curiosidade amarga, mas a sensação premonitória era muito mais forte do que qualquer questionamento sobre o remetente. O primeiro arquivo era uma pasta com fotos. Fotos que fariam meu mundo desabar. As primeiras imagens mostravam Valentina entrando em um motel na saída da cidade. Ela estava sozinha nas primeiras fotos, mas as seguintes revelaram que não permaneceu assim por muito tempo. Meu irmão André chegou 10 minutos depois dela, como mostravam os timestamps das fotos. Eles se encontraram no estacionamento, se abraçaram e entraram juntos no quarto 237. Minhas mãos suaram frio. André, meu irmão mais novo que seria meu padrinho, havia dormido com minha noiva. Meu mundo, antes tão sólido, pareceu inclinar-se, as paredes da cozinha onde eu estava encolhendo sufocando-me. A incredulidade era um veneno amargo na minha boca, mas as fotos eram apenas o começo. Havia também vídeos. O primeiro vídeo mostrava o interior do quarto do motel. A gravação era claramente feita em segredo, provavelmente por uma câmera escondida por alguém que havia usado o quarto antes e esquecido o equipamento lá, ou por alguém que deliberadamente armou essa situação. Valentina e André apareciam na tela, inicialmente apenas conversando. Ela estava visivelmente nervosa, ele tentando tranquilizá-la. Tem certeza de que o Diego não vai descobrir? Perguntou Valentina.
Ele está em São Paulo até sexta, respondeu André. E mesmo que não estivesse, isso fica entre nós, para sempre. André, eu não sei se devemos fazer isso. Ele é seu irmão. Ele confia em nós. Eu sei, André disse, se aproximando dela. Mas você disse que estava infeliz, que ele não te dá atenção. Você merece ser valorizada, Valentina. O que se seguiu foi a pior traição que eu poderia imaginar. Não apenas eles tinham dormido juntos, mas André havia deliberadamente seduzido minha noiva, aproveitando-se de um momento de fragilidade nossa para se infiltrar em nosso relacionamento. O vídeo continuava mostrando momentos íntimos que eu não conseguia assistir completamente. Era demais. Desliguei o notebook e fiquei ali, sentado na cozinha, tentando processar que minha vida havia desmoronado em 15 minutos. Voltei ao pendrive e descobri que havia mais arquivos. Mensagens de texto entre eles, trocadas ao longo de 2 semanas antes e depois do encontro no motel. As mensagens revelavam que não havia sido um impulso momentâneo. Eles vinham planejando isso há tempo. André. Diego vai viajar na quinta. É nossa chance. Valentina. Ainda acho errado. Ele confia em nós. André. Ele não precisa saber. Você merece ser feliz, Val. Valentina. E depois? Como vamos fingir que nada aconteceu? Vamos conseguir. É só uma noite. Para tirarmos isso do sistema. Mas não foi só uma noite. As mensagens posteriores mostravam que eles haviam combinado de se encontrar novamente e, de fato, se encontraram várias outras vezes. As conversas revelavam uma série de encontros, com Valentina, às vezes, demonstrando culpa, mas sempre cedendo aos apelos de André. André. Por que não apareceu ontem? Valentina. Não posso mais fazer isso, André. Vou me casar com seu irmão. André. Uma última vez? Por favor, Val. Não consigo parar de pensar em você. Valentina. Eu sei, mas não posso. As mensagens mostravam que, apesar da relutância ocasional de Valentina, os encontros continuavam. A traição era profunda e contínua. Valentina não apenas me traíra, como traíra com meu próprio irmão. E pior ainda, planejava se casar comigo fingindo que nada havia acontecido. Peguei meu celular para ligar para André, mas parei. O que diria? Olá, André. Descobri que você dormiu com minha noiva? Era surreal demais. Decidi que precisava confrontar Valentina primeiro. Mas não quando chegasse em casa. Precisava de mais informações, mais evidências, mais clareza sobre toda a situação. Passei o resto da tarde investigando. Comecei verificando a agenda de Valentina nos últimos 2 meses, procurando inconsistências. Encontrei várias. Havia pelo menos 6 noites em que ela disse ter trabalhado até tarde. Mas as datas não coincidiam com nenhum projeto importante que eu conhecesse. Liguei para sua melhor amiga, Fernanda, fingindo organizar uma festa surpresa. Durante nossa conversa casual, consegui confirmar que Valentina havia mentido sobre pelo menos 4 saídas com as amigas. Percebi uma leve hesitação na voz de Fernanda quando mencionei certas datas, uma pausa antes de ela dizer que não se lembrava de terem saído juntas. Foi um lampejo, um indício sutil de que ela talvez soubesse de algo, ou pelo menos desconfiava da estranha rotina da Valentina. Depois contactei minha mãe, perguntando casualmente sobre as visitas recentes de André. Minha mãe, sempre atenta aos detalhes, me contou que André havia aparecido várias vezes nos últimos meses, sempre perguntando sobre minha agenda de viagens. Na época achou estranho, mas não deu importância. As peças do quebra-cabeça se encaixavam de forma aterrorizante. André sabia exatamente quando eu estaria fora, e Valentina mentia sobre onde passava essas noites. A traição fora planejada, calculada. Mas eu não era mais o Diego ingênuo de algumas horas atrás. A dor estava se transformando em algo mais frio, mais calculado. Se eles tinham conspirado contra mim, eu retribuiria na mesma moeda. Primeiro, precisava de mais evidências. Contactei um detetive particular que já havia usado em investigações corporativas. Expliquei a situação e pedi uma investigação completa sobre os movimentos de Valentina e André nos últimos 3 meses. Em 48 horas, tinha um dossiê completo. Fotos, registros de hotéis, mensagens de texto recuperadas. A traição não foi uma única noite como André me contaria depois. Foram pelo menos 8 encontros ao longo de 2 meses.
Eles até mesmo haviam planejado uma viagem romântica para Florianópolis, enquanto eu estava em São Paulo a trabalho. Com as evidências em mãos, elaborei meu plano de vingança. Não seria algo impulsivo ou emocional. Seria meticuloso, devastador e permanente. Marquei um encontro com André no mesmo bar onde costumávamos comemorar nossas conquistas. Cheguei cedo e pedi um uísque, organizando mentalmente minha estratégia. André chegou pontualmente, como sempre. Me cumprimentou efusivamente e pediu sua cerveja habitual. Durante os primeiros minutos, falamos sobre trabalho e família. Cara, mal posso acreditar que você vai se casar em 6 semanas, disse André sorrindo. Ainda me lembro quando você me falou da Valentina pela primeira vez. A hipocrisia era nauseante. Meu irmão estava ali, interpretando o padrinho dedicado, depois de ter dormido várias vezes com minha noiva. André, eu disse, decidindo ser direto. Preciso te fazer uma pergunta. E quero total honestidade. Sua expressão mudou sutilmente. Claro, mano. O que foi? Quantas vezes você dormiu com a Valentina? A pergunta o atingiu como um raio. André ficou petrificado, a cerveja suspensa no ar. Seu rosto empalideceu instantaneamente. O quê? Ele gaguejou. Que pergunta é essa, Diego? É uma pergunta simples, André. Quantas vezes você transou com minha noiva? Ele colocou a cerveja sobre a mesa com mãos trêmulas. Por que está me perguntando isso? Aconteceu alguma coisa? Tirei do bolso algumas das fotos que havia recebido no pendrive. Fotos dele e Valentina entrando no motel, se abraçando no estacionamento, e outras evidências da traição. André olhou as fotos e seu rosto se desfez completamente. Diego, eu posso explicar? Uma vez, André, eu disse calmamente. Vocês se encontraram uma vez no motel da rodovia, mas planejaram por 2 semanas. Você pode explicar isso? Ele estava tremendo agora. Diego, me deixa explicar. Foi um momento de fraqueza. Ela estava triste porque você viajava muito e você achou que consolar minha noiva na cama era a solução? Minha voz estava gelada. Você aproveitou um momento difícil nosso para seduzi-la? Os olhos de André se arregalaram. Como você... Eu tenho tudo gravado, André. As conversas, os encontros, tudo. Me inclinei para a frente. Mas sabe o que mais me impressiona? Você ia ser meu padrinho. Ia ficar ali, ao meu lado, sabendo que havia dormido com minha noiva. André começou a chorar. Diego, por favor. Eu amo a Camila. Foi só uma noite com a Valentina. Não significou nada. Não significou nada? Eu ri friamente. Vocês planejaram por 2 semanas, André. 2 semanas de mensagens, de conspiração contra mim. Eu não sabia que você descobriria, ele sussurrou. Claro que não sabia. Porque vocês dois são covardes demais para assumir as consequências dos próprios atos. Me levantei, deixando as fotos sobre a mesa. André, nossa relação como irmãos acabou hoje. Mas isso é só o começo. O que você quer dizer? Você vai descobrir em breve. Joguei uma nota de 50 sobre a mesa. A conta é sua. Assim como as consequências do que você fez. Saí do bar deixando André destroçado, contemplando as evidências da sua traição. Meu próximo passo foi contactar Camila, a esposa de André. Havia notado uma certa tensão em Camila nas últimas semanas, uma melancolia discreta nos seus olhos. Ela me perguntou casualmente se eu achava que André andava muito ocupado ultimamente. Percebi que ela já desconfiava de algo, o que tornava a armadilha para ela ainda mais eficiente, mas não para contar a verdade imediatamente. Tinha algo mais elaborado em mente. Liguei para ela fingindo organizar uma festa surpresa para André. Camila, estou organizando uma comemoração para o André no próximo fim de semana. Você pode ajudar convidando algumas pessoas? Claro, Diego. Que tipo de comemoração? É uma surpresa. Pode convidar os pais dele, alguns amigos próximos. Vou fazer no salão de festas do meu prédio. Camila ficou animada e aceitou ajudar. O que ela não sabia é que a festa seria na verdade a exposição pública da traição do marido. Com André armadilhado, era hora de lidar com Valentina. Mas eu queria que ela confessasse por vontade própria, sem saber que eu já sabia de tudo. Quando ela chegou em casa naquela noite,
Estava pálida e cansada. Disse que havia tido um dia difícil no escritório e foi direto tomar banho. Durante o jantar, ela falou animadamente sobre os preparativos finais do casamento. Mencionou que havia marcado a sessão de fotos e perguntou se eu poderia ajudar com os últimos detalhes. Eu apenas concordava, observando essa mulher que pensara conhecer tão bem. Como conseguia sentar ali, planejando nosso casamento, depois do que havia feito? Valentina, eu disse casualmente. Você tem certeza de que quer se casar comigo? Ela me olhou surpresa. Que pergunta estranha, Diego. Claro que quero. Por que perguntou isso? Não sei. Às vezes acho que você poderia estar interessada em outra pessoa. Sua expressão mudou ligeiramente. Diego, você está bem? Nunca duvidei do nosso amor. Nem mesmo quando eu viajo muito a trabalho? Você nunca se sente tentada por outra companhia? Agora ela estava claramente desconfortável. Diego, que conversa é essa? Você está me preocupando. Só quero ter certeza de que estamos fazendo a coisa certa, eu disse, observando cada microexpressão do seu rosto. Casamento é um compromisso sério, requer fidelidade total. Eu sei disso, ela respondeu, mas sua voz tremeu ligeiramente. Diego, aconteceu alguma coisa? Você está estranho. Não aconteceu nada. Só estou refletindo sobre nossa relação. Me levantei da mesa. Vou dormir cedo hoje. Estou cansado. Deixei-a na cozinha, claramente perturbada pela nossa conversa. Era só o começo da pressão psicológica que eu planejava exercer. Durante os próximos dias, continuei pressionando sutilmente Valentina com perguntas sobre fidelidade e confiança, sempre observando suas reações. Ela estava ficando cada vez mais nervosa e paranoica. Paralelamente, finalizei os preparativos para a festa de André. Camila havia convidado todos os familiares e amigos próximos. O salão estava reservado, e eu havia preparado uma apresentação especial. No dia da festa, cheguei cedo para organizar tudo. Instalei um projetor e preparei uma apresentação de slides com todas as evidências. Fotos, mensagens, documentos, tudo cronologicamente organizado. Os convidados começaram a chegar às 19 horas. André chegou com Camila, claramente confuso sobre o motivo da comemoração, mas tentando aparentar normalidade. Valentina chegou pouco depois, linda como sempre. Mas eu podia ver a tensão em seus olhos. Ela também não entendia por que havia sido convidada para uma festa do André. Quando todos estavam reunidos, cerca de 20 pessoas, incluindo nossos pais, pedi atenção. Obrigado por virem, eu comecei com o microfone na mão. Sei que estão curiosos sobre o motivo desta comemoração. Bem, é porque descobri algo muito interessante sobre André recentemente. André ficou pálido imediatamente. Valentina também. Descobri, continuei, que meu irmão tem uma habilidade especial. Ele consegue ser padrinho e adúltero ao mesmo tempo. Um murmúrio percorreu o salão. As pessoas começaram a se olhar, confusas. Deixem-me mostrar, eu disse ligando o projetor. O clique do projetor ecoou no silêncio expectante. A primeira imagem, André e Valentina se beijando na porta do hotel, projetada em tamanho gigante, atingiu a todos como um raio. O salão, antes preenchido por um burburinho animado, mergulhou num silêncio mortal. Camila soltou um soluço cortado, um som que quebrou a quietude, enquanto minha mãe levava as mãos ao rosto, as unhas apertando a pele. Os pais de Valentina, sentados na primeira fila, empalideceram, o pai Roberto balançando a cabeça em negação. A mãe Helena com os olhos fixos na tela, como se não pudessem acreditar. Por um breve instante, senti um nó na garganta. Aquela cena, o choque estampado nos rostos de pessoas que eu amava, me fez questionar se a exposição pública era realmente o caminho certo. Mas a imagem de Valentina e André, lado a lado na tela, reacendeu a fúria. Aquele breve momento de dúvida desapareceu. Eu não podia vacilar. Eu observei o rosto de André se contrair em pânico, o de Valentina, uma máscara de horror e vergonha. A cada nova foto, a cada trecho de mensagem, o choque se transformava em indignação. Os murmúrios se tornaram gritos, o caos se instalou. Esta foi tirada há 6 semanas, eu narrei calmamente. Mas não foi a primeira vez, nem a última. As fotos se sucederam. Eles entrando em hotéis,
abraçados em restaurantes, na viagem para Florianópolis. Cada imagem era uma revelação devastadora. André tentou se levantar, mas eu continuei. Aguardem, a história fica melhor. Valentina, visivelmente desesperada, tentou correr em minha direção, os olhos arregalados de pânico. Diego, pare, por favor, pare com isso! Ela gritou, a voz embargada, mas eu me esquivei, mantendo-a afastada, minha expressão impassível. Mostrei então as capturas de tela das mensagens entre eles, obviamente com os detalhes mais íntimos censurados, mas deixando claro o planejamento da traição. Meu irmão não apenas traiu sua esposa comigo, ele premeditou seduzir minha noiva, aproveitando-se de um momento difícil do nosso relacionamento. O caos se instalou. Camila, com o rosto banhado em lágrimas e uma fúria crescente, avançou sobre André. Como você pôde? Seu desgraçado! Como pôde fazer isso comigo? Ela o esbofeteou com força, os tapas estalando no silêncio que se abriu por um segundo. A cena era caótica, um efeito dominó de reações explodindo pelo salão. Minha mãe começou a gritar com André. Os pais de Valentina se levantaram indignados. Valentina tentou sair correndo, mas bloqueei sua passagem. Ainda não acabou, eu disse no microfone. Há uma última revelação. Reproduzi então trechos das gravações do motel, com as vozes de Valentina e André claramente audíveis planejando e consumando a traição. André estava destroçado no chão. Camila o esbofeteou repetidas vezes entre lágrimas. Valentina vomitou em um canto do salão. Desliguei o microfone e olhei para eles, para o caos que eu havia criado. Esta, eu disse, minha voz baixa, mas carregada de finalidade, é a verdade, e a verdade, meus caros, tem o seu preço. A festa terminou em caos total. Ambulâncias foram chamadas, minha mãe teve uma crise de pressão, e André precisou de atendimento médico após Camila atacá-lo com os punhos. Nos dias seguintes, a história se espalhou como fogo em palha seca. Em uma cidade como Curitiba, onde os círculos sociais se sobrepõem, todo mundo ficou sabendo. André perdeu o emprego. Trabalhava na empresa de um amigo da família que, indignado, o demitiu imediatamente. Camila iniciou o processo de divórcio e levou metade de seus bens. Valentina teve destino similar. A empresa onde trabalhava, uma consultoria familiar conservadora, a dispensou alegando incompatibilidade com os valores corporativos. Ela perdeu também seu apartamento, que estava financiado em conjunto com sua renda. Mas eu não havia terminado. Usei meus contatos profissionais para garantir que nem André nem Valentina conseguissem emprego em suas áreas em Curitiba. Algumas palavras discretas com headhunters e diretores de RH foram suficientes para que a reputação deles ficasse manchada. Para André, a asfixia profissional foi cirúrgica. Bastaram algumas conversas com colegas influentes e a semente da dúvida sobre seu caráter, plantada em reuniões de networking. Para Valentina, a ruína foi mais pública. Os perfis falsos nas redes sociais postaram os fatos em grupos de engenharia, sempre com ares de lamento por como pessoas talentosas podem desviar-se, o que acendeu um pavio de fofocas e desconfiança profissional. Em Curitiba, suas carreiras estavam mortas. Para Valentina, criei perfis falsos nas redes sociais e comecei a compartilhar a história da traição em grupos profissionais de engenharia. Sempre de forma anônima, claro, mas com detalhes suficientes para identificá-la. Para André, foi ainda mais fácil. Ele dependia de indicações para conseguir projetos como freelancer. Garanti que essas indicações secassem completamente. Em 6 meses, ambos tiveram que deixar Curitiba. André voltou para Porto Alegre e está morando com nossos pais, completamente quebrado financeira e emocionalmente. Camila se mudou para São Paulo e refez a vida. Valentina também voltou para Porto Alegre, mas não conseguiu emprego nem lá. Soube por fontes que ela está trabalhando como vendedora em uma loja de roupas, ganhando 1/10 do que ganhava antes. 1 ano depois, posso dizer que minha vingança foi completa. André e Valentina pagaram um preço altíssimo pela traição. Perderam carreiras, reputações, relacionamentos e dignidade. Eu, por outro lado, me tornei o herói da história. Todos me veem como a vítima corajosa que expôs a verdade. Minha carreira até melhorou. Aparentemente, ser traído publicamente gera simpatia no ambiente corporativo, e as propostas de projetos mais desafiadoras começaram a surgir. Sinto um respeito diferente no olhar das pessoas. Cancelei o casamento, obviamente,
mas de uma forma que me fez parecer ainda mais nobre. Disse a todos que, apesar da traição, não queria prejudicar Valentina. Então mantive os detalhes discretos. Claro, depois da festa, os detalhes se tornaram públicos, mas por vazamento, não por minha vontade. Ao final da festa, enquanto a ambulância levava minha mãe e o salão se esvaziava em meio ao caos, peguei o anel de noivado que estava na minha carteira, aquele que eu deveria ter dado a ela em algumas semanas, e o deixei cuidadosamente sobre a mesa principal, ao lado dos copos quebrados e dos restos da comemoração arruinada. Foi um gesto simbólico, um encerramento definitivo para um capítulo da minha vida. Conheci alguém novo há 3 meses. Júlia é advogada, inteligente, e quando soube da minha história, ficou impressionada com minha dignidade diante da traição. Estamos nos conhecendo devagar, e sinto uma leveza com ela que não sentia há muito tempo, talvez porque, com Júlia, a verdade não é uma arma, mas uma base sólida. Às vezes, André tenta me contactar, mandando mensagens desesperadas pedindo perdão. Às vezes Valentina também. Ignoro todas. Não porque tenha raiva deles. Na verdade, não sinto mais nada por eles. A vingança foi tão completa, tão devastadora, que eles simplesmente deixaram de existir para mim. São fantasmas do meu passado. Pessoas me perguntam se não exagerei na vingança, se não fui cruel demais. Minha resposta é sempre a mesma. Eles planejaram me enganar pelo resto da minha vida. A crueldade não foi minha. A crueldade foi deles. Eu apenas garanti que a verdade fosse conhecida, e que as consequências fossem proporcionais ao crime. Hoje, aos 35 anos, sou um homem diferente, mais cauteloso, mais calculista, mas também mais respeitado. Aprendi que a vingança, quando bem executada, não é apenas satisfatória, é educativa. André e Valentina aprenderam que traição tem preço. Um preço que eles vão pagar pelo resto de suas vidas. E eu aprendi que, às vezes, a justiça precisa ser servida com nossas próprias mãos. O sistema não puniria a traição emocional, mas eu pude. E fiz questão de que a punição fosse exemplar. Durmo bem todas as noites. Não por vingança, mas por justiça. Há uma diferença sutil, mas fundamental entre as duas. E se tivesse que fazer tudo de novo, faria exatamente igual. E essa, amigos, é a história de Diego e do preço da traição. Uma jornada de dor, descoberta e uma vingança meticulosamente executada. Agora, a pergunta que não quer calar. O que você faria no lugar de Diego? Acha que ele foi longe demais ou a justiça foi feita? Deixe sua opinião sincera nos comentários. Queremos muito saber o que você pensou sobre cada reviravolta dessa história. Se você gostou de mergulhar nesse enredo cheio de emoção e estratégia, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder as próximas histórias. Sua interação é muito importante para nós.